nós veremos as suas aplicações. Mas antes, só uma questão. Vamos fazer só o gráfico da função arco. Arco secante. Ó. Qual é o gráfico da função ISEC? A ISEC é a secante restrita a que conjunto? A união do intervalo 0 fechado, π sobre 2 aberto, união com π sobre 2 aberto, π. Então, observe, ó. Olha aqui. Eixo. Ao Y. X. π sobre 2. π. π. 1 menos 1. Então, e aqui, né? Tá? Quanto é a secante de 0? Eu quero desenhar a função ISEC. ISEC de x é a secante de x. Só ISEC que eu comecei a iniciar lá hoje. Quanto é a secante de 0? É 1. Secante de 0 é 1. Então a secante passa por aqui. Qual é a derivada da secante no 0? Quem é a derivada da secante? É a secante vezes a tangente. Então, a derivada da secante do 0 é a secante do 0 vezes a tangente do 0. Quanto é a derivada, quanto é a tangente no 0? 0. Então, a derivada da secante do 0 é 0. Significa que a reta tangente aqui, ela é o quê? Horizontal. E a secante, ela sai daqui fazendo isso, ó. Quando o ângulo vai de 0 a π sobre 2, a secante, ó, quando o ângulo vai de 0 a π sobre 2, o que acontece com a secante? Eu acho que eu falei errado. Eu disse que quando o ângulo vai de 0 a π sobre 2, Como é? Quando o ângulo vai... isso aqui é cossecante, então eu falei certo. Isso aqui é cossecante. Tá bom. Aí que eu falei estava certo. Mas quando o ângulo vai de 0 a π sobre 2, a cossecante vai de 1 a mais infinito. A cossecante não, a secante. Tá certo? A secante vai de 1 a mais infinito. Então eu falei certo. Desculpa, eu estava olhando para lá, mas isso aqui é da cossecante. Então ela faz isso. Só vendo aqui. E aqui, o que acontece? Quanto é a secante de π? Menos 1. Então passa por aqui. E a derivada da secante no π é 0. Então a reta tangente é horizontal. Ela faz isso. Tá? Vou botar mais aqui. Estão entendendo? Entendendo? Então, como é que fica o gráfico da... Isso aqui é a função ISEC. Aquela função ISEC. Então, me ajude a fazer o gráfico da arco secante. O gráfico da arco secante. Então, o negócio muda de figura. Porque agora, quem é o domínio da arco cossecante? Olha, o domínio aqui, ó. Está aqui o menos 1. Está aqui o 1. O domínio da arco secante, né? É o intervalo menos infinito menos 1, união com o intervalo 1 mais infinito. Tá? E aqui você tem o intervalo que 0π, ó.
Você tem o π sobre 2 bem aqui. E você tem o π aqui. E você tem essa aqui que dá problema. Tá? Aí eu pergunto, quem é o simétrico disso, quem é o reflexo disso aqui, em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes? Quem é? Quem é o reflexo? Me diga aqui, quem é o reflexo? Reflita esse gráfico em termos da bissetriz. Então, fica assim, ó. Concorda comigo? Tá? E vamos refletir esse aqui. Aqui. Então, como é que fica? Vem para cá, entra para cá. E x e y. Então, como é que fica agora, hein? Começa aqui, ó. O simétrico desse ponto, do ponto menos 1π, é o ponto do ponto π menos 1, que é o reflexo dele. É o ponto menos 1π. Ela sai daqui, ela faz isso. Vocês entenderam? Isso é o gráfico da função arco secante. Ó, aqui a reta tangente é o quê? Horizontal. Aqui a reta tangente será o quê? Vertical. Tem derivada? Não, não tem. Aqui a reta tangente é... Desculpe. Aqui, o simétrico é esse, né? Eu me expressei mal. Fiz menção errada. Aqui a reta tangente é horizontal. No ponto correspondente, a reta tangente é vertical. Corrigindo. Aqui a reta tangente é horizontal. No ponto correspondente lá na inversa, a reta tangente é vertical. Está aí o gráfico. Não tem derivada. Vocês estão entendendo aí? Eu prefiro desenhar assim do que desenhar assim. Quem é o reflexo do ponto, que é o primeiro ponto? O ponto 0, 1, quem é? É o ponto 1, 0. Quem é o reflexo do ponto π menos 1? É o ponto menos 1π. Tá? Tá bom? Entendeu? O reflexo em relação à bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. Quem é o reflexo do ponto xy? É o ponto yx. Então tá aí o gráfico. Então não tem as derivadas. Agora, vocês verão aqui a aplicação das funções trigonométricas inversas para em outras técnicas de integração. E que técnicas são essas? As técnicas são assim. Ali no domínio do inverso do arco centro. Aquele último intervalo de F fechado. Aqui, desculpe, corrige aí, ó. Aqui é fechado, tá? Aqui é fechado. É fechado. Obrigado. É aberto no zero, tá? O zero não tá. Então, vejamos agora. Ó, preste atenção aqui. Eu aplicarei esse conhecimento das funções trigonométricas inversas na resolução de integrais desse tipo. Primeira família é uma família de integrais indefinidas, onde em cada uma delas a função que eu estou integrando envolve uma expressão da forma raiz quadrada de A2 menos x2. A2 menos x2. E aí será pelo arco seno. A outra família de integrais, onde eu vou aplicar as trigonométricas inversas para resolvê-la, são integrais onde aparecem expressões do tipo A2 mais x2. Ou seja, a sua função integrando envolve uma integral desse tipo. A2 mais x2.
E aqui sai pelo arco tangente. E a outra família de integrais, onde eu vou aplicar uma das funções trigonométricas inversas, são integrais desse tipo, onde cada função integrando envolve uma expressão do tipo raiz de x2 menos a2. E nesse caso eu vou aplicar uma variação da função arco secante. Não necessariamente, não é a função arco secante, vocês verão. Mas é uma modificaçãozinha da função arco secante. Tá? Então vamos começar com aqui. Começaremos com esse caso. Tá? E aí, qual é a mudança de variável? Vai ser uma mudança seguinte. Eu vou abordar resolução de integrais desse tipo, onde a função que eu estou integrando envolve uma expressão do tipo raiz de A2 menos X2. E para entender o que eu farei, é melhor eu explicar logo a mudança. Tá? Se eu explicar a mudança, fica mais, no meu entender, fica mais simples a compreensão. Mas isso é no meu entender, tá? Não estou dizendo que é verdade. Mas você tem que entender de uma maneira ou de outra. Senão você não passa no cálculo 2. Bom? Então observe. Olha aqui. A mudança de variável, ó, dado A positivo, A positivo, tá? A mudança de variável, olha a mudança de variável, θ igual ao arco seno de x sobre A, tá certo? Θ igual ao arco seno de x. Olha a mudança, tá? Ela define uma bijeção entre dois intervalos, do intervalo menos a, no intervalo menos π sobre 2, Porque veja bem, ó, o que é a função arco-seno é uma bijeção do intervalo fechado menos 1, 1, no intervalo fechado menos π sobre 2, a arco-seno. Agora, se eu pego arco-seno de x sobre A, observe, se o x está aqui dentro, aonde está x sobre A? Está no intervalo menos 1, 1, fechado. Correto? Se o x está aqui, aonde está x sobre A? Está no intervalo menos 1, 1, fechado. Só que x dividido por A dá uma bijeção do intervalo menos a no intervalo menos 1, 1. Então, a divisão de x por A, com x variando aqui, dá uma bijeção desse intervalo nesse. Aí, quando eu aplico o arco seno, eu tenho uma bijeção desse nesse. Então, esta composição aqui é uma bijeção desse intervalo nesse. É um mapeamento desse intervalo nesse. Tá certo? Todo x aqui dentro é levado no ângulo aqui. E isso aqui dá uma bijeção. Além disso, isso fica claro para vocês? Isso fica claro para vocês? Hã? Além disso, você tem o seguinte, eu vou destacar em preto aqui. Além disso, você tem mais coisas. Se o θ é o arco seno de x sobre A, quem é x? Me diga. Tira o x daqui. É o seno de θ sobre A. Hã? É o A seno de θ, muito bem. É A seno de θ, porque x sobre A é o seno de θ. Não é?
não é se o θ é o arco seno de x sobre A, quem é x sobre A? Seno de θ. X sobre A está no intervalo menos 1, então o x é A seno de θ. Sendo x A seno de θ, quem é dx? A cosseno de θ, dθ. E uma coisa importante, quem é a expressão, porque eu tô atrás de atacar integrais desse tipo, onde a função integrando envolve a expressão do tipo raiz de A2 menos x2. Então, quem é, com essa mudança, raiz de A2 menos x2, quem é? Vai ficar, em termos de θ, vai ficar A2 menos, quem é x ao quadrado? A2 cosseno ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Aqui cosseno. Seno ao quadrado de θ. Acontece que isso aqui é raiz de A2 cosseno ao quadrado de θ. E quem é isso? É o módulo de A, que é A, porque o A é supostamente positivo, vezes o módulo do cosseno de θ. Só que tem um detalhe. Onde é que o θ está variando? O θ está variando com o x variando aqui, o θ varia nesse intervalo. E o θ nesse intervalo, o seu cosseno não é negativo. Então o módulo do cosseno é o cosseno. Já é uma simplificação. Cosseno. E veja bem, a mudança de variável, ela vai transformar a sua integral envolvendo x, que é uma integral, digamos assim, algébrica, numa integral trigonométrica. Por isso é que você aprendeu a resolver integração, fazer integração trigonométrica no início, antes de chegar aqui. Porque aqui você vai ter o seguinte, me diga uma coisa, se o x é A seno de θ, quem é o seno de θ? Quem é o seno de θ? Quem é? É o x sobre A. Se o raiz de A2 menos x2 é A cosseno de θ, quem é o cosseno de θ? Quem é? Compara o início com o fim. Quem é o cosseno de θ? Raiz de A2 menos x2 sobre A. Meu amigo, se você tem o seno e o cosseno, você tem todas as outras funções trigonométricas. Quem é a tangente de θ? Não entendi, professor, essa última parte. Porque quem é A vezes o cosseno de θ, não é isso? Então quem é cosseno de θ? Quem é a tangente de θ? Quem é? Seno sobre o cosseno. Vai dar quanto? X sobre raiz de A2 menos x2. Quem é a cotangente de θ? Ora, é o contrário, né? Vai ser raiz de A2 menos x2 sobre quem? Sobre x. Quem é a secante de θ? A secante de θ é o inverso do cosseno. Então fica o quê? A sobre raiz de A2 menos x2. E quem é a cossecante de θ? A sobre x. E digo mais, você nem precisa memorizar isso tudo. Você recupera todas essas informações de seno e cosseno por uma figurinha. Basta que você memorize isso aqui. X é A seno de θ. Ó. Daqui, a mudança é essa. θ é arco seno de x sobre A. Portanto, x é A seno de θ. E a figurinha é o seguinte. Você constrói um triângulo retângulo aqui. E coloca θ aqui. Se o seno de θ é x sobre A, onde deve estar o x?
Apanha aqui para mim, por favor. Como eu disse, gente velha tem que andar com o menino por perto. Porque quando cai, né? Aí, menino, né? Então, ó, onde é que está o X? Está aqui. E onde é que está o A? Está aqui.